Boa noite a todos os Open Minders, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil, esse que tem sido o maior movimento de Celevas do país. Bom, você conhece aquele ditado que diz que o melhor momento para fazer algo era ontem, mas o segundo melhor momento é hoje? Essa live diz muito sobre isso. Tão importante quanto o planejamento para alcançar a independência financeira é fazer também um planejamento sucessório para garantir conforto e estabilidade para os herdeiros e entes queridos. Quando se trata de bens familiares, todos nós já vivenciamos ou pelo menos conhecemos alguma família que passou pelo longo e doloroso processo do inventário. Os conflitos parecem intermináveis, enquanto o patrimônio que deveria ser dividido se deprecia e é dilapidado. As estratégias e ferramentas de planejamento sucessório auxiliam pessoas e famílias a formalizarem os combinados, preparando-se antecipadamente para os casos de morte, separação e as disputas judiciais. Sobre esse assunto, vamos conversar com Fátima Garcia. Fátima, que é advogada, graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduada também em Direito Público pela Fundação Monsenhor Messias de Minas Gerais e pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto de Direito Tributário de São Paulo, mediadora e conciliadora inscrita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2016. Foi coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Negócios Imobiliários na Faculdade Lusófona, em São Paulo. Foi coordenadora também da Comissão de Direito Imobiliário na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Barueri, São Paulo. Fundadora da empresa e do núcleo jurídico da A Priori Empreendimentos Imobiliários Limitada, empresa dedicada à construção, venda e locação de imóveis de alto padrão em Alphaville, Tamboré, São Paulo. Fundadora do escritório Advogados Associados, voltado à assessoria jurídica empresarial familiar, com ênfase em planejamento patrimonial, através da criação de holding patrimonial familiar, atendendo clientes dentro e fora do estado de São Paulo. É palestrante, autora de artigos publicados em jornais, sites e revistas especializadas. Autora do livro Holding Familiar, Planejamento Sucessório e Proteção Patrimonial. Seja muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil. E fique à vontade, o espaço agora é todo seu. Olá, muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Fábio, Luciana, por lembrar de mim ante tantos profissionais hoje atuando no mercado. Ainda não tantos quanto necessários, porque o tema realmente é complexo e não tem tanto destaque ainda nos nossos bancos universitários. É um aprendizado que só se consegue estudando muito, e não no banco da faculdade, é bem adiante do banco da faculdade. E o tema de holding patrimonial é tão interessante e tão importante no nosso dia a dia, que é um prazer estar aqui hoje para dividir com vocês o meu conhecimento, que está sempre precisando de ser ampliado. Eu tenho não tenho o menor problema de estar sempre ouvindo, aprendendo. Acho que é isso que faz a diferença. O profissional precisa de estar aberto, sim. E a área de holding patrimonial é uma área nova, complexa, porque envolve vários ramos do direito, mas é uma área que nos gratifica muito no nosso dia a dia, porque a cada família que a gente consegue refletir juridicamente os seus interesses, é uma satisfação, é uma emoção, é um prazer muito grande. Por quê? Porque a holding não é um instituto jurídico.
A holding é um sistema de organização para a família. Então, como ele é um sistema, a gente precisa de adequar às necessidades. Então, ele tem uma cara da família, ele se ajusta à família e ele não pode ser colado e copiado. Ele precisa de ser realmente analisado e implantado para as necessidades daquela família. Então, é um prazer estar sempre próximo das pessoas para tratar de patrimônio, porque patrimônio é, na verdade, uma segurança que a gente, como pai e mãe, busca todos os dias da nossa vida para poder deixar os nossos filhos mais tranquilos, mais seguros, e a holding vai sempre nos possibilitar fazer esse caminho, percorrer esse caminho com segurança e com tranquilidade para os nossos filhos. Então, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso, fique à vontade, Fátima, para a sua apresentação. E, ao final, as pessoas fiquem também à vontade, os membros do Open Mind, para colocarem suas perguntas aí para a Fátima. Tá certo. Eu estou compartilhando com vocês uma tela de que, para a gente ter um roteiro e prosseguir dentro desse roteiro, para que a gente trace aí alguns pontos, a gente não tem como esgotar essa matéria e esse assunto num encontro, numa conversa de 1 hora. A orientação que eu tive foi de fazer essa nossa conversa de uma forma em que as pessoas pudessem realmente se envolver com o tema de uma forma bastante simples. Então, a começar, nós vamos tratar hoje de holding familiar, que não é nada mais do que um planejamento sucessório patrimonial. E é um planejamento sucessório patrimonial que, na verdade, envolve um sistema que é desenvolvido para que a gente possa atender às necessidades que cada família tem diferente, uma família bastante diferente da outra. A primeira preocupação que a gente tem quando a gente se depara com o interesse de uma família para constituir esse sistema, que é um planejamento patrimonial através da holding, a primeira preocupação que nós temos é em relação ao regime de casamento desse casal que construiu aquele patrimônio e que está preocupado em transmitir aquele patrimônio da forma mais tranquila, da forma mais segura possível. E o regime de casamento e o regime de bens desse casal é a primeira preocupação que nós temos para conciliar esse planejamento que está sendo desenvolvido. Então, a sucessão familiar, dependendo do regime de casamento, vai precisar de uma adoção de caminhos diversos. Então, para que a gente comece a traçar esse programa, esse sistema, a gente parte desse regime de bens. Então, num regime de casamento de comunhão parcial, a gente vai ter um caminho; no regime de casamento de comunhão universal, a gente vai ter outro caminho; na convivência que não tenha casamento oficializado, mas que tenha união estável, é outro caminho. Enfim, para cada necessidade, nós vamos adotar uma ferramenta um tanto quanto diferente, mas nós podemos, com esse sistema implantado, atender qualquer tipo de família e qualquer regime de bens adotados pelo casal, qualquer regime de bens adotado pelo casal. A gente, para fazer a sucessão, no banco da faculdade, a gente estuda
algumas possibilidades. O inventário e a doação é o que a gente vê no nosso Código Civil, no nosso dia a dia, no banco de faculdade. A roda familiar a gente não aprende lá, mas é, sim, um instrumento em que a gente organiza todo o patrimônio da família para uma sucessão. O inventário e a doação, a gente nunca recomenda, exatamente por conta desses inconvenientes que a gente até destaca aqui para vocês hoje. Olha, a doação, por exemplo, um bem doado com usufruto vitalício, ele fica indisponível para venda. Então, se a gente faz a doação de um bem e mantém o usufruto em favor do pai, da mãe, enfim, em favor do casal, esse bem ele fica indisponível. Então, ele não pode ser mais vendido. Ele vai gerar, sim, os frutos de aluguel, de arrendamento, enfim, mas ele não pode ser vendido. Então, isso acaba implicando uma limitação tanto para o instituidor dessa doação, quanto para quem está recebendo essa doação. Outra coisa, a limitação da doação, ela tem que ser observada. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma doação que seja superior à legítima, que no nosso Código Civil nos é ensinado que 50% do nosso patrimônio nós podemos, sim, transmitir e doar para quem a gente bem entender, e 50% do patrimônio necessariamente precisa ser direcionado aos nossos herdeiros. Então, essa doação em vida pode, no futuro, ser questionada pelos nossos herdeiros. Doou mais do que a mim, doou menos, enfim, pode gerar problema. A revogação de uma doação, ela é possível? Até é, mas vai gerar um processo judicial lento, demoroso, oneroso. Então, a doação, assim, não é uma forma de atender às necessidades dos nossos filhos, não, porque a gente pode estar passando, na verdade, um problema para o amanhã. E quando a gente não mais estiver aqui, essa doação pode gerar, sim, transtornos para os nossos filhos. O testamento é outro caminho que a gente também não sugere para nenhuma família que venha nos consultar, porque nós temos outras ferramentas muito mais interessantes para dar segurança aos filhos, para dar segurança à família. O testamento, a gente alertou aqui alguns problemas que a gente vê no testamento. Primeiro, um testamento, obrigatoriamente, na morte do pai ou da mãe, né, daquele que for o testador, a morte dele vai gerar necessariamente a interposição por via judicial de uma ação para se mover o inventário. Então, imagina, acionar o judiciário já é uma situação que a gente evita o máximo. Pela holding patrimonial, vocês vão observar até o final dessa nossa conversa, desse nosso encontro, que pela holding patrimonial a gente não tem nenhuma intervenção do judiciário em nenhum momento que a gente faça o nosso planejamento. A interpretação da vontade nesse testamento pode gerar também uma série de discussão. Por quê? Porque o testamento é vontade, e a vontade pode, e quando ela está expressa em papel, e quando ela... dificilmente a gente consegue fazer uma expressão de uma verdade que não seja discutível, de uma verdade que não seja questionável. Então, assim, a gente tem exemplos do Chico Anísio e do Gugu, por exemplo, que fizeram essa opção e tem um problema muito grande sendo enfrentado pelos herdeiros. Então, realmente, o testamento não é uma alternativa que nós sugerimos jamais.
disputas entre os herdeiros, elas podem ocorrer e tem muita possibilidade de ocorrer exatamente quando se interpreta a vontade do testador. O testamento também é um ato solene. Por ele ser solene, podem os herdeiros questionar algum formato que, de repente, não foi observado na sua inteireza, alguma forma legal, alguma formalidade que não tenha sido completamente observada no momento do testamento. Isso pode anular o testamento. E a homologação da partilha amigável, ela é impedida com a existência de um testamento. Então, enquanto eu tenho o testamento, até a homologação de uma partilha amigável, eu passo a não ter a possibilidade de fazer. Então, assim, lógico que quando a família chega no nosso escritório, a gente vai escutar, a gente vai ponderar, e vamos adotar e vamos apresentar todas as possibilidades que nós temos para aquela família escolher. Ao final da nossa apresentação, nós não temos mesmo atuado com doação e testamento para planejamento patrimonial familiar, porque as famílias acabam concordando conosco exatamente em razão disso. A holding patrimonial, ela também não é uma invenção da minha cabeça, nem da cabeça de nenhum advogado que atua nessa área. Hoje nós sabemos que nesse nosso Brasil nós temos aí eu acredito que a gente não tenha chegado ainda a 5.000 advogados atuando para atender as famílias brasileiras. Então, exatamente por quê? Porque é um complexo que envolve várias áreas do direito, mas todo esse sistema que nós implantamos para planejamento patrimonial da família, todo ele tem base legal. Então, o fato de constituir uma holding, ela tem amparo na Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Essa lei, na verdade, ela já atendeu desde 1976 as grandes fortunas do Brasil, e por conta de estar sendo hoje não digo, mas há uma década mais ou menos, a gente já consegue ter ferramentas que foram desenvolvidas através da implantação dessa legislação nas nossas empresas e para as grandes empresas, e foram essas ferramentas que foram sendo analisadas, estudadas e detalhadas, e observou-se que, com essas ferramentas, a gente também poderia atender a família. Então, quando a gente diz que uma holding patrimonial ela concentra toda a riqueza de uma família num único CNPJ, ela tem esse amparo exatamente pela Lei das Sociedades Anônimas. Então, quando se cria essa empresa, tem a criação com amparo legal. O decreto 9580 de 2018, ele trouxe uma situação interessante para nós, no artigo 142, que é exatamente o fato de que essa composição societária, ela tem um formato que também é amparado por essa legislação e que permite que a gente leve esse patrimônio para essa empresa por valor histórico do nosso imposto de renda, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante como isso é interessante. Então, a holding patrimonial, ela não é um formato de empresa, ela é um sistema. Por quê? Porque a holding patrimonial, na verdade, pode, para atender uma família, ser necessária a criação de mais de um CNPJ. Por quê? Porque num CNPJ eu posso concentrar a riqueza da família, o patrimônio da família. Eu digo riqueza porque qualquer que seja o valor, para aquela família é a sua riqueza.
Então, eu concentro o patrimônio da família em um CNPJ e desenvolvo a atividade daquela família em outro CNPJ. Não deixo por essa comunicação chegar. Isso a gente não permite por uma estratégia de planejamento mesmo, que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante. Aqui a gente consegue demonstrar, nesse quadro, o quão diferente é a transmissão do nosso patrimônio, da nossa riqueza, para nossos herdeiros, se a gente não faz um planejamento patrimonial familiar e deixe que o inventário aconteça por inércia do pai e da mãe. Então, por inércia do pai e da mãe, o inventário é a solução para se transmitir o patrimônio. Agora, a inércia do pai e da mãe pode gerar uma perda para a família absurda, absurda. Observe aí que a gente fez um exemplo de um patrimônio de R$ 1 milhão. Então, um apartamento de R$ 1 milhão, a gente é um exemplo. Isso pode ser multiplicado, 10 milhões, 100 milhões, enfim. R$ 1 milhão, eu tenho de ITCMD para esse inventário, olha, um gasto, esse exemplo, a gente está usando a legislação do ITCMD de São Paulo, porque está mais próximo de nós. Mas esse ITCMD, no Brasil, ele já alcança 8% em vários estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, e enfim. O ITCMD em São Paulo ainda é 4%. O ITCMD no Amazonas a nossa maior economia, é o Amazonas, porque o Amazonas tem um ITCMD hoje de 2%. Então, a gente mais adiante pode falar um pouquinho de eleição de domicílio, e isso também pode ajudar a família a reduzir drasticamente os seus gastos com tanto a criação da holding quanto a criação, quanto o desenvolvimento de um inventário. Então, no inventário, só no estado de São Paulo, eu vou ter uma despesa de 4% a título de ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e por doação. No cartório de registro de imóveis, mais ou menos, eu vou gastar aí 0,5, R$ 5 mil. O ITBI eu não tenho no inventário, não tenho despesa conjunta comercial, tenho despesas com certidões, sim, R$ 2 mil, é um número bastante conservador que nós estamos trabalhando aqui, para que a gente não ofereça um número fantasioso, é bem conservador esse número que nós estamos apresentando. No cartório de registro de imóveis, a gente vai gastar mais uns R$ 5 mil, tratando de um patrimônio de R$ 1 milhão. De advogado, meu escritório não atua com esse percentual, mas é um percentual que a gente consegue advogados para atuação nesse valor. Eu estou dizendo 6%, então eu estou dizendo que para eu fazer o inventário, eu tenho um patrimônio, nesse patrimônio de R$ 1 milhão, eu tenho um gasto de R$ 112 mil. Então, imagina que uma família que tenha um patrimônio de R$ 1 milhão, ela tem para desembolsar 112 mil de plano imediatamente? Muito, muito difícil. Posso mexer nesse número aqui, por exemplo, com o advogado? Pode. Eu acredito que o advogado pode parcelar esse valor, mas, de qualquer forma, se eu parcelar esse valor, por exemplo, em 20%, ou de plano e parcelar o restante, eu vou estar dizendo aí que eu ainda vou estar gastando 12 mil de advogado, mais 57 mil com as outras despesas. Então, eu vou estar gastando 69 mil, 70 mil que seja. Ainda assim, é um número bastante significativo para que a família desembolse imediatamente. Ao passo que o pai, se
antecipando e o pai se organizando para constituir uma holding patrimonial, que seja um único imóvel que eu quero deixar para a minha família, que sejam 100 imóveis, que seja a qualquer número de imóveis, e que esse patrimônio, além dos imóveis, ainda tenha valores, enfim. A holding é uma ferramenta super interessante. Por quê? O ITCMD numa holding, ele vai incidir também com uma alíquota em São Paulo de 4%, mas pelo formato que a gente aplica para desenvolver esse planejamento patrimonial da família, a gente, na verdade, não vai fazer a transmissão desse patrimônio diretamente para os herdeiros, sem a ferramenta da criação de uma empresa CNPJ, onde nós vamos transmitir todo esse patrimônio para esse CNPJ e, num segundo momento, nós vamos fazer a doação para os nossos filhos de cotas sociais. Então, a gente vai deixar de tratar de casa, apartamento, terreno, seja o que for, e vamos tratar de transmitir por doação aos nossos herdeiros as cotas sociais dessa empresa que reuniu o patrimônio da família. Então, quando eu faço esse movimento, o ITCMD vai incidir sobre as cotas, e para as cotas sociais, eu tenho a autorização dessa legislação que a gente tem no slide anterior, que é essa Lei 9580 de 2018, artigo 142, eu tenho autorização de fazer essa doação, utilizando para isso o valor do imóvel que eu levei para a minha holding. E qual o valor do imóvel que eu levo? Qual o valor que eu vou adotar quando eu faço esse caminho entre o meu imposto de renda pessoa física, que vai abastecer aquele CNPJ da holding patrimonial que eu estou criando, da empresa que eu estou criando nesse sistema de holding. Eu vou fazer essa transmissão de patrimônio pelo valor que está no meu imposto de renda. Então, no meu imposto de renda, eu adquiri esse apartamento há 10 anos por R$300 mil. Então, esse é o valor que eu vou levar para dentro desse CNPJ para constituir e para reunir o patrimônio. Então, quando eu faço a doação, eu estou fazendo a doação das cotas, que, na verdade, representa esse mesmo imóvel, mas que a base de cálculo de 1 milhão caiu para R$300 mil. Então, por isso, o ITCMD deixa de ser 40 mil e passa a ser, nesse exemplo que a gente está trabalhando, R$12 mil. Eu vou ter despesa com cartório? Zero, porque eu não preciso de cartório de notas. O contrato social é um instrumento que tem força de escritura, então eu não vou precisar de cartório de notas. Eu não vou precisar de TBI. Por quê? Porque quando eu transmito esse patrimônio para esse CNPJ, para criar esse sistema de planejamento e fazer com que a holding patrimonial seja esse sistema que todo ele vai amparar a família, quando eu faço isso, eu não preciso de recolher ITBI. Por quê? Porque eu tenho, por autorização constitucional, a Constituição, no artigo 156, parágrafo 2º, me permite fazer a incorporação do meu patrimônio para criar uma pessoa jurídica pelo valor em que eu esteja declarando no meu imposto de renda ou pelo valor de mercado. Então, se eu posso fazer essa opção, se a lei me permite essa opção, eu posso e vou fazer essa opção pelo valor em que está no meu imposto de renda.
Então, eu faço a transmissão desse patrimônio por R$ 300 mil, integralizo o capital social com R$ 300 mil e recolho, então, 4% a título de TCMD para essa criação dessa empresa. Recolho na junta comercial 1.400, por quê? Porque, na verdade, eu vou fazer dois atos. Eu vou criar a empresa pelada, nua, e vou, no segundo momento, levar o patrimônio para essa empresa e fazer a doação. Então, esses dois movimentos a gente consegue fazer com esse custo. No cartório de registro de imóveis, eu vou gastar só o valor de registrar esse movimento em que, na verdade, aquele imóvel deixou de ser do José e da Maria e passou a ser da Rode, da empresa, e vou pagar de advogado para esse valor de patrimônio e para essa simplicidade de constituição desse planejamento, no máximo R$ 20 mil. Então, eu vou estar gastando, ao final desse processo todo, R$ 35.400. Então, olha, a família deixou de gastar R$ 76.600. Uma família que tem um patrimônio de R$ 1 milhão, ela provavelmente vai ter muito mais facilidade de pagar o custo de R$ 35.400, ao passo que ela, se não tivesse feito o planejamento, teria que desembolsar R$ 112 mil. O que acontece quando a gente precisa desembolsar todo esse valor que a gente está vendo aqui, que a grande maioria dele, metade dele incide à vista, ele é uma despesa que eu preciso de desembolsar imediatamente, eu preciso de pagar imediatamente. Para quem tem um patrimônio de R$ 1 milhão, dificilmente ela vai ter uma disponibilidade imediata, os filhos vão ter uma disponibilidade imediata de 50 e 60 mil reais. O que vai precisar de fazer? Na maioria das vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, aqueles filhos que receberam esse patrimônio sem qualquer tipo de planejamento, através do inventário, eles vão precisar de vender o patrimônio. Então, se eu preciso vender o patrimônio para conseguir começar a encerrar o inventário, para eu vender esse patrimônio com essa emergência que eu tenho, eu vou precisar de reduzir o valor desse patrimônio. Então, nesse R$ 1 milhão, quando a gente força qualquer tipo de venda no mercado imobiliário, no mínimo, a gente deixa para trás aí 20% desse patrimônio. Então, se eu estou dizendo que o resultado entre o planejamento pela holding e a falta de planejamento pelo inventário, se eu estou dizendo que vou ter uma perda, que os meus filhos vão ter uma perda de 76.600, eu ainda preciso somar nesse valor a perda dessa venda forçada. Porque se meu filho não tem 112 mil para fazer o inventário desse patrimônio que ele recebeu, ele vai precisar de forçar a venda. Para forçar a venda, 20% aí, ele já perdeu 200 mil reais. Então, se eu somar 200 mil reais com mais 112 mil reais, em que essa família precisará de, ao final, desembolsar para encerrar esse inventário, imagina a perda que essa família vai ter ao final desse processo todo. Então, assim, é dolorido, o inventário é realmente dolorido para os filhos, é a dor que a gente deixa para os filhos. Então, o inventário, a gente precisa criar uma cultura de informação, a gente precisa divulgar, então, por isso eu tenho o maior prazer de falar sobre holding toda vez que sou convidada, a qualquer momento e a qualquer local, exatamente porque a gente precisa de passar essa possibilidade
para que as famílias no Brasil possam transmitir o seu patrimônio sem perder mais do que já perdem no nosso dia a dia. Qualquer valor que a gente recebe hoje, a gente não tem aí 27,5% de imposto, a gente já paga imposto antecipadamente toda a receita que a gente tem. Então, por que a gente ainda vai pagar mais imposto com a morte do pai e da mãe? Por que nós vamos permitir isso? A gente não pode permitir uma coisa dessa porque não é inteligente e porque faz com que o nosso herdeiro empobreça, e empobreça muito. Aquele patrimônio, olha, eu vou te deixar um apartamento de R$ 1 milhão e você vai ficar muito bem e vai ficar feliz, o apartamento é muito bom, muito bem localizado, o filho que receber isso por inventário não vai poder morar naquele apartamento e não vai ficar naquele apartamento. Ele vai ter um gasto tão grande que ele vai precisar de se organizar e de repente, mudar para um outro local, com outro valor. E esse patrimônio se perde. Então, é muito interessante que a gente insiste, é muito interessante que a gente faça, sim, um planejamento para que o nosso patrimônio seja levado para esse sistema de holding patrimonial. Quando a gente cria a holding patrimonial... Professora? Oi. Danilo, tudo bom? Posso te interromper rapidinho, só para não perder o fio do assunto que você falou agora? Quando você dá aquele exemplo lá do 1 milhão com 300 mil, eu entendi a questão talvez da disponibilidade imediata, que pode até gerar uma desvalorização do patrimônio. Mas, nesse cálculo aí, se você gerando uma base de cálculo inferior para a empresa, lá na frente, quando a pessoa quiser vender, provavelmente esse imóvel vai gerar uma diferença de imposto de renda aí para o ganho de capital, né? Para a empresa, para a holding. Então, exatamente esse é o pulo do gato. Quando eu levo esse imóvel para dentro da holding, pelo valor que eu tenho histórico no meu imposto de renda, eu faço isso exatamente para que, naquele momento em que eu estou constituindo aquela empresa para esse sistema de holding, eu não tenha nenhum gasto e tenha ainda a possibilidade de fazer a doação das cotas por um valor muito menor, porque eu vou ter que pagar necessariamente 4% de TCMD sobre essas cotas. Então, se eu levo cotas de 1 milhão, eu vou gastar 40 mil. Se eu levo cotas de 300 mil, que é o valor histórico que a lei permite que eu faça esse movimento nesse formato, eu vou gastar 12 mil reais. Então, é muito interessante que eu faça isso. E, lá no final, se eu precisar de vender aquele patrimônio, o pai estando vivo e a mãe ainda viva, eu vou ter alguns procedimentos que são necessários que sejam feitos para que eu possa vender esse imóvel sem que eu tenha o incremento de uma tributação bastante elevada. Então, o que eu faço mais lá adiante? Se eu quero vender aquele imóvel, porque, na verdade, é o seguinte, nós temos que pensar que a gente, quando cria uma holding, a gente leva para a holding exatamente aquele patrimônio que a gente quer manter e conservar para os filhos. O patrimônio que a gente pretende vender, a gente não leva para a holding, porque a holding ela funciona como um baú. Tudo fica ali dentro reservado para os nossos filhos. Então, esse baú é para que ele conserve a riqueza que não será liquidada ou vendida ou transmitida a curto prazo. Então, esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Tudo bem. Mas, mais adiante, eu preciso vender, ou eu quero vender, ou aconteceu alguma coisa que me faça ter a necessidade de fazer uma venda, o pai e a mãe ainda, ou um dos dois estando vivo, o que a gente faz? A gente
pega esse patrimônio que está dentro da holding e transmite esse patrimônio para um outro CNPJ. A gente faz esse caminho, tirando esse patrimônio da holding, transmitindo ele para um outro CNPJ, a título de compra e venda. Por quê? Porque quando eu criei a minha holding, quando eu criei o sistema e criei a primeira empresa, eu levei esse patrimônio para a empresa e não recolhi TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Por quê? Porque eu estou dizendo que aquele patrimônio está indo para aquela empresa para que ele fique dentro desse baú, para que ele não seja vendido. Por quê? Porque se eu levo um patrimônio a título de venda para um CNPJ, eu preciso recolher o ITBI. Então, eu não quero recolher o ITBI. Então, eu faço esse pulo, crio esse primeiro CNPJ com esse patrimônio, dizendo que esse patrimônio vai ficar dentro desse baú. Eu quis vender, eu tiro esse patrimônio do baú, levo para um outro CNPJ e o objeto daquela empresa será compra e venda de imóveis, administração de locações, seja o que for. Ela terá um objeto imobiliário. Por que eu faço esse caminho? Então, observe que ele é bem sofisticada, a situação é sofisticada, porque a cada necessidade eu preciso de me valer de uma solução diferente. Então, eu faço esse movimento para garantir que, na venda daquele imóvel, no momento em que eu quis e eu precisei, eu não tenha que ter uma perda maior. Porque se eu vendo um imóvel dentro de um CNPJ que não tenha no seu objeto social a compra e venda de imóveis e locação, que não tenha no seu objeto social atividade imobiliária, quando eu faço a venda de um imóvel que está dentro desse CNPJ que não tenha essa atividade imobiliária, eu pago 34% de imposto. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu economizei quando eu trouxe, evitando a incidência do ITBI, porque eu disse que não tenho atividade imobiliária. E faço um segundo movimento e crio uma empresa com atividade imobiliária e levo esse patrimônio para essa outra empresa. E quando eu faço isso, o que eu vou ter de despesa na venda desse patrimônio nessa segunda empresa constituída dentro desse sistema de holding? Eu vou ter uma tributação de 11,33%. Então, você observa que é menor do que uma tributação que eu teria se eu vendesse na pessoa física, é menor do que uma tributação que eu teria se vendesse lá atrás, numa empresa que não tem essa atividade, e ainda assim consigo, nesse movimento, absorver todo esse ganho de capital que houve. Por quê? Porque se ele entrou por 300, e nessa empresa que eu levei o imóvel a título de venda, porque ela tem atividade imobiliária, e vou vender por 1 milhão, eu vou ter uma despesa nesse negócio de 11,33%. Ok? Consegui me fazer entender, Danilo? Claro. Obrigado, professora Fátima. Professora, creio que desde o início já pode pôr a operação como compra e venda de imóveis, sendo que não ultrapasse o seu rendimento a 50% do ganho total da empresa, né? Então, Exatamente. A preponderância... criar duas empresas assim, né? Isso. Na verdade, é o seguinte, a preponderância de faturamento é que vai impedir o benefício do ITBI quando a gente cria a holding. Acontece quando eu estou tratando de Brasil, eu estou tratando de situações em que, em alguns estados, não é permitido, só de colocar no objeto social da empresa a possibilidade de alugar e de vender um imóvel, eu posso ter cobrança de ITBI a posteriori, porque tem prefeituras que, no afã de aumentar o seu faturamento,
ela não tem respeitado o Código Tributário Nacional, que exatamente no artigo 37 prevê que, se eu crio uma empresa, ela pode levar o patrimônio todo lá para dentro, não recolher o ITBI por força da Constituição Federal, artigo 156, parágrafo 2º, mas eu não posso ter preponderância de faturamento por conta imobiliária para que eu mantenha os meus direitos lá da minha criação, da minha origem, de não ter recolhido o ITBI, porque o faturamento não será preponderantemente imobiliário, e eu garanto isso com esse planejamento. Acontece que, em alguns estados, algumas prefeituras grandes, inclusive Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou ter problema. Por quê? Porque lá, o que vai acontecer? A prefeitura vai notificar, vai cobrar. Eu não quero vender problema para o meu cliente, então eu prefiro fazer 2 momentos. Eu prefiro, primeiro, levar o patrimônio todo para um CNPJ, que não vai ter atividade imobiliária, exatamente para impedir e para que ele não tenha esse dissabor mais adiante, tá bom? Ok? Ok. Professora, eu tenho uma dúvida também. Quando você é um executivo e você tem, sei lá, você está no risco da empresa, né? Você é estatutário e você já tem um patrimônio, basicamente eu fiquei em dúvida em 2 coisas, tá? Que eu fiz em 2020 a parte de estruturação de holding, e quando você já tem atividade de locação, número 1, eu acho que o ITBI é cobrado quando você vai passar sua empresa, seus imóveis para a holding que faz locação, que é diferente de você passar a sua casa que você mora, que não tem o ITBI, né? Desde que você não loque ela nos próximos 2 anos, normalmente nas prefeituras, senão eles cobram. A minha dúvida é basicamente o seguinte: quando você tem 2 empresas, né, e você tem uma empresa de locação, esse tipo de coisa, tem as desvantagens também, né, de você vender depois do imóvel, porque muitas vezes você não faz uma holding para guardar as coisas para o seu filho, mas é mais por proteção de riscos tributários do Brasil, né, representando a empresa, etc. Então, eu queria entender um pouco melhor, porque você tem as perdas também durante a passagem, né, de ter uma empresa, um patrimônio na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Porque quando você vende um imóvel também, você paga sobre o faturamento total do imóvel que você vende, né? Eu acho que é 6,1%, né? Dá 11,33 ao total. 6,74, que é o total, vai dar 11,33. Isso mesmo. Mas deixa eu te falar, a gente não faz assim. Por isso a gente chama esse planejamento patrimonial de sistema. Por isso a gente chama esse planejamento patrimonial de organização patrimonial. Na verdade, a gente fala internamente PPS, Planejamento Patrimonial Social. Por quê? Porque a gente faz algumas manobras muito diferentes. E a gente precisa de pensar direito, pensar o direito. Por quê? Porque tem ferramentas para todas as situações. Por exemplo, na hipótese que você está levantando, a família tem vários patrimônios que são locados, né? Produtores de renda de locação. Isso. Então, aquele patrimônio que produz essa renda, a gente formata de outra forma. Então, como que a gente faz? A gente cria o baú, que é a riqueza da família, e cria um acessório desse baú, que seria uma outra empresa para atividade imobiliária. Mas como que a gente faz? A gente faz diferente disso. A gente leva, sim, todo o patrimônio, inclusive o que está alugado, leva tudo. Mas quando a gente chega lá nesse patrimônio que está alugado, nesse baú que a gente concentrou tudo isso, a gente cria um adendo, uma outra empresa cá embaixo, que vai ser uma empresa para atividade imobiliária. Mas essa empresa que vai
surgir como atividade imobiliária, ela vai receber esses imóveis não como proprietária desses imóveis. Lá em cima, no baú, eu vou dizer que eu estou transmitindo patrimônio A, B, C, D. Na verdade, não é transmissão, eu estou fazendo uma cessão onerosa, eu prefiro que seja onerosa, para uma outra empresa que também é daquela família, mas que tem atividade imobiliária. Eu estou fazendo uma cessão e estou dizendo o seguinte, olha, está aqui, ó, a chave, está aqui, ó, a chave da casa. Então, você vai alugar, vai administrar, vai fazer tudo o que for preciso com esse imóvel, porque eu não quero fazer, não vou fazer, e eu nem posso fazer, porque cá em cima eu tenho uma outra atividade que é somente concentrar o patrimônio nesse baú. Ok. Aí, essa empresa cá embaixo que eu criei para essa atividade imobiliária, ela vai receber esse patrimônio, e ela vai receber esse patrimônio com um contrato de prestação de serviço, ela vai prestar um serviço para mim de locação. E ela vai receber, ela vai fazer, ela vai pagar IPTU, ela vai alugar, ela vai tomar, ela vai retomar, ela vai fazer o que ela quiser fazer, porque eu estou concedendo para ela a posse do imóvel. Eu não estou concedendo o patrimônio, o domínio, eu estou concedendo a posse. A posse do imóvel é muito possível de ser explorada por qualquer um. Eu tenho um apartamento na praia. Eu pego a chave do meu apartamento e falo, olha, eu estou cansada, vou viajar, vou ficar um tempo fora do Brasil, toma aqui a chave do meu apartamento e faz com ele, e aluga, e toma conta dele para mim. Como eu estou passando e transferindo tão somente a posse, aquela pessoa que pegou aquela chavinha minha pode, inclusive, fazer uma locação, porque o locador não necessariamente precisa ser o proprietário, entendeu? E no caso desse apêndice que eu criei cá embaixo, com essa empresa que desenvolve atividade imobiliária, e ela está recebendo um imóvel para explorar esse imóvel, porque eu estou deixando com ela tão somente a posse desse imóvel, ela pode fazer esse serviço todo, não vai ter nenhuma incidência tributária, porque não é venda, e ela vai desenvolver a atividade imobiliária normalmente. Então, assim, a gente passa para a família as possibilidades que existem. A família pode continuar alugando em nome próprio, vai pagar 27,5% de imposto se passar aí de R$ 5.000, não é isso? Sim. A família pode, então a gente oferece as possibilidades, a família pode levar para a holding e arriscar, mas a holding precisa de ter uma outra fonte de recurso que seja maior do que de locação, porque se for preponderante, ela vai perder os incentivos todos lá de trás. Então, eu ainda tenho que desenvolver uma outra atividade. A gente não gosta de levar atividade nenhuma para essa célula baú, entendeu? Para esse baú, não vai atividade nenhuma, exatamente para não ter qualquer risco desse patrimônio ser contaminado. Ok? Ok, obrigado. Então, vamos adiante. Para que a gente faça, então, para que a gente crie esse patrimônio que será desenvolvido por esse CNPJ, que vai concentrar essa riqueza da família, a gente cria alguns pilares, algumas sustentações para o pai e a mãe. O pai e a mãe têm que ser muito protegidos, porque foi suor de vida toda. Foi uma vida inteira desenvolvida e sofrida para poder constituir um patrimônio, e por isso mesmo esse patrimônio precisa necessariamente de ser protegido. Então, para aquele pai, para aquela mãe, a gente cria, nesse contrato social, algumas cláusulas que a gente chama cláusulas de segurança. Então, essas cláusulas, elas são possíveis e elas são
implementadas nesse movimento que a gente fez ao fazer a concentração do patrimônio e fazer no ato seguinte a doação, a gente cria essas cláusulas exatamente para proteger a família por um todo. Então, assim, quando eu digo que eu vou inserir dentro desse contrato uma cláusula de incomunicabilidade, eu estou dizendo que eu estou protegendo o filho, os herdeiros, de desavenças e de frustrações amorosas. Então, a separação, o divórcio do filho não vai, e nem o regime de casamento, vai interferir e trazer qualquer tipo de prejuízo para aquele filho, porque quando eu faço a doação das cotas e insiro essa cláusula de incomunicabilidade, os parceiros e os companheiros e as companheiras e as parceiras não vão ter possibilidade de ter uma participação naquele patrimônio. Crio cláusula de penhorabilidade para garantir a segurança desse patrimônio contra intervenções de terceiros, crio cláusula de inalienabilidade se for de interesse da família. Essa impenhorabilidade ela é importante e ela vai ter uma sustentação e uma força muito maior quando a gente, no capricho no ato de constituir essa empresa baú, a gente guardar certidões dessa família que comprove que naquele ato em que foi feita a transmissão e criou-se essas cláusulas que são cláusulas que vão onerar, vão criar muitas intervenções naquele patrimônio e que são ônus realmente que vão impedir a perda desse patrimônio, eu tenho que deixar todas essas certidões arquivadas, porque eu preciso pode ser que, se em algum momento eu precisar provar que não houve fraude a credores, fraude a terceiros, eu preciso comprovar que naquele momento em que eu fiz esse movimento, a família tinha saúde financeira. Crio também cláusula de reversão, que é muito interessante, porque o pai e a mãe que lutou para criar esse patrimônio e transmitir esse patrimônio para os filhos, o pai e a mãe eles precisam de ter segurança de que, enquanto eles estiverem por aqui, eles tenham esse patrimônio também à sua disposição, eles não podem ficar perdidos. Então, o que acontece? A gente cria a cláusula de reversão que, do casal, aquele que falecer primeiro, transmite os seus direitos para aquele que sobreviver ao outro, e só transmite a propriedade plena daquele patrimônio todos para os herdeiros na ausência do pai e da mãe. Então, a cláusula de reversão é importante. O usufruto é para garantir que, durante a vida daquele casal que produziu toda aquela riqueza, eles vão ter o direito de usufruir de todo esse patrimônio. Por quê? Tudo que render desse patrimônio é revestido em favor dos pais. Esse direito de voto é muito importante que também seja previsto expressamente, porque o usufruto pura e simplesmente, sem essa ressalva do direito de voto, pode impedir que o pai tenha atuação nessa empresa nesse momento que já doou todo o patrimônio para os filhos. Então, o direito de voto precisa estar expresso, para esse controle ficar realmente nas mãos dos pais, enquanto eles estiverem em vida. E uma cláusula de call é importante, porque a gente já usou essa cláusula em situações muito interessantes. Por exemplo, o casal que, de repente, descobriu um outro herdeiro. Apareceu um herdeiro novo. Então, já tinha feito a doação de tudo. Para que esse herdeiro novo seja contemplado, essa cláusula de call ela é interessante, e os pais podem, na verdade, reabsorver parte dessa doação que foi feita através de cotas, exatamente para beneficiar esse
novato que surgiu na família. E, ao final, todos vão ter participações iguais, né? Se for de interesse da família, que a participação seja igual, por conta da legítima ser observada, sempre. Então, vamos adiante. Até aqui tudo bem, gente? A responsabilidade dos sócios, a gente destaca a responsabilidade dos sócios tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto no CTN, quanto na CLT, tem sempre algum artigo, alguma parte da legislação que pode alcançar os sócios. Só que, nesse formato que a gente cria esse sistema de planejamento, em que a gente coloca todo o patrimônio dentro desse baú, e esse baú não desenvolve atividade nenhuma, e que cria outras empresas para que elas atendam às outras necessidades que porventura a família tenha, exploração com aluguel, exploração com uma consultoria, um consultório médico, seja o que for, essas outras atividades desenvolvidas em outros ambientes que não se misturem com esse CNPJ que absorveu esse patrimônio inteiro, isso é uma garantia para que a gente... uma garantia não, mas isso é uma dificuldade que a gente cria para que qualquer revés enfrentado pela família não consiga facilmente alcançar essa empresa que possui todo o patrimônio. Por quê? Porque, na verdade, quando alguma coisa acontecer cá embaixo na empresa que desenvolve atividades, se houver desconsideração da personalidade jurídica, se houver alguma cobrança de imposto ou alguma reclamação trabalhista, ela vai alcançar aquela empresa, e, se desconsiderar aquela empresa, vai alcançar uma outra empresa que não tem nada a ver com isso. Então, dificilmente, isso vai chegar a comprometer essa riqueza da família. A gente acha que essa é uma ferramenta bastante interessante, e por isso a gente faz a opção de formatar dessa maneira. As vantagens que nós podemos destacar para a holding patrimonial: lucros e dividendos não tem imposto de renda, porque já foi tudo recolhido lá anteriormente, é distribuído em sua inteireza. Os aluguéis que forem explorados lá por aquela empresa que foi constituída para desenvolver as atividades da família, que não se mistura com o CNPJ que absorveu o patrimônio todo da família, também vai ter uma carga tributária de 11,33%, ou, dependendo do formato, a gente consegue, inclusive, desenvolver essa atividade aí de cessão, por ter sido feita uma cessão de direitos, até de enquadrar essa empresa nova no Simples, por exemplo, para desenvolver essa atividade. Na alienação dos imóveis, a gente faz aquele caminho em que a gente tira o imóvel do CNPJ lá daquele baú e cria uma outra empresa com esse imóvel a título para que ele possa ser vendido, e não mistura essa situação lá em cima, porque senão vai gerar uma tributação muito maior. A gente aliena esse imóvel também com uma despesa aí de imposto de renda de 6,74%, e ao total dará uma despesa de 11,33%. Essa é a ferramenta para a gente vender um imóvel da holding. A gente não vende o imóvel lá no baú, a gente vende o imóvel cá embaixo em alguma outra empresa que a gente constitua exatamente para os fins de venda e compra de imóvel. O ITCMD da doação da holding, nós já vimos aí que, quando eu faço o movimento de levar o patrimônio todo
para esse baú, eu levo pelo valor do meu imposto de renda, exatamente para fazer essa economia tributária que representa aí mais de 60% de economia das despesas com inventário e etc. Então, por fim, a gente pode concluir que o inventário com a criação da holding é plenamente possível de ser evitado. Então, quando eu coloco todo o meu patrimônio dentro desse baú, eu evito que os meus filhos tenham a necessidade de promover o inventário. Por quê? Porque, na verdade, eu crio gatilhos dentro dessa empresa baú exatamente para que os herdeiros assumam toda a empresa sem a necessidade de fazer inventário, tão somente com uma alteração no contrato social informando que fulano faleceu e, por conta disso, aquelas cotas que estavam gravadas com usufruto passam, no falecimento do casal, passam integralmente para os filhos. Eu não teria necessidade nenhuma de fazer inventário quando eu faço esse planejamento através desse sistema de holding patrimonial familiar. É isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu não sei se eu me fiz entender, se tiver alguma dúvida. Maravilha, Fátima. Foi excelente. A gente chegou aqui no final da nossa live, avançamos até um pouquinho aqui. Alguém tem alguma outra pergunta? Se quiser aproveitar, a gente ainda... Milton, Heitor, fique à vontade, apresente-se, por favor, e pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Super bem explicado, bem entendido, por sinal. E vou entrar num assunto um pouquinho diferente. Assim, meu nome é Milton Heitor dos Santos, sou investidor do mercado imobiliário e em empresas também. Um outro assunto que pode ser que você tenha conhecimento dele também. Por exemplo, no Reino Unido, você vende um imóvel e, depois de tantos anos, esse imóvel volta para o reino. Ele é vendido, mas não definitivamente, ele é vendido por 75 anos, por exemplo, ou por 50 anos. Essa venda ela é totalmente possível também aqui. Perfeito? Sim. Na verdade, a gente pode, inclusive, para interesse da família, a gente pode, inclusive, criar essa empresa baú com prazo determinado, para que esses herdeiros não tenham necessariamente de ficar com esse formato preso por tanto tempo. Aí depende do interesse do pai e da mãe, vai depender sempre do interesse da família, mas é possível, sim. É possível, inclusive, que a qualquer momento também, não tendo interesse em preservar esse planejamento nesse formato, é possível reverter tudo do que foi feito sem tributação. Da mesma forma que a gente levou esse patrimônio sem qualquer tipo de tributação, tanto de imposto de renda, porque a gente respeitou o valor que está no na nossa declaração. A gente também não teve ITBI, porque a gente está dizendo que a gente está levando esse imóvel para integralizar o capital social de uma empresa. Então, como eu fiz esse movimento todo, sem qualquer tipo de custo, Newton, eu também posso reverter essa situação sem qualquer tipo de custo. Então, essa liberdade que a gente oferece com esse sistema patrimonial familiar é muito, muito interessante, principalmente num país em que a gente pode ser surpreendido, né? Então, uma legislação que possa vir a desestimular esse formato, ele não impede em nenhum momento em que a gente desfaça tudo se for necessário,
ou que readeque tudo, como a gente já fez, por exemplo, no caso de constituição de empresa de sistema holding para quem mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente criou uma outra célula exatamente para desenvolver atividades imobiliárias e não deixou que o baú desenvolvesse isso, mesmo tendo outras receitas, exatamente para não ter, para não possibilitar qualquer tipo de dor de cabeça para a família, qualquer tipo de constrangimento e de intervenção da Fazenda Municipal na empresa da família por conta de um ITBI, só porque naquele contrato social tem em alguma linha escrito que aquele baú pode, além de desenvolver outras atividades, também desenvolver atividade imobiliária. Ferrou, não pode, isso não é permitido. Então, a gente precisa estar sempre muito atento à legislação de cada município, porque vai variar. E a gente precisa estar sempre atento à legislação de uma forma geral. Por quê? Porque, se variar, a gente tem que reajustar, a gente tem que reorganizar o caminho. A gente tem que perfazer, de repente, outro caminho, a gente precisa fazer, de repente, outra escolha. Então, não é um movimento que a gente faça definitivamente, mas o que a gente fez até aquele momento com esse amparo legal é perfeitamente definitivo como segurança para a família. Tá? Então, até o momento, não tem nenhuma possibilidade mais inteligente, mais interessante do que seja concentrar o patrimônio no CNPJ e transmitir o patrimônio através de doação de cotas sociais. Não tem. Perfeito. Obrigada, Milton. Bom, esperamos que a live de hoje tenha esclarecido aí os principais conceitos a respeito de holding familiar, do significado, das vantagens desse instituto jurídico que se tornou sinônimo de segurança e tranquilidade para tantas famílias que pretendem planejar seus passos e reduzir desgastes ao longo da vida. Fátima Garcia, mais uma vez, muito obrigada. Fique à vontade para suas considerações finais. Caso queira também deixar seus contatos disponíveis, também fique à vontade. Então, pessoal, o meu site é muito fácil, é fatimasgarcia.com.br. No meu site, vocês conseguem ter todos os meus contatos, conseguem, por WhatsApp, falar comigo, enfim. O que eu gostaria como eu gostaria de concluir essa nossa conversa? Dizendo para vocês que trabalhar para a família é o maior prazer da minha vida e é a escolha que eu fiz. Trabalhar com planejamento patrimonial familiar é exatamente uma escolha muito, muito, muito feliz que eu tive, porque a cada família que a gente atende, a gente ganha novos amigos, a gente ganha novas experiências, e com as ferramentas e com a técnica que a gente acabou desenvolvendo, a gente consegue, sim, atender à necessidade individualizada da família. Então, assim, é um prazer, eu gostaria de me colocar à disposição dos colegas advogados, dos amigos da Open Mind Brasil, agradecer de novo o convite, eu estou muito, muito feliz de estar participando com vocês nessa tarde, nesse principinho de noite, e me coloco à disposição sempre que for necessário, e que no meu WhatsApp, se vocês quiserem copiar, está aqui, esse celular é o WhatsApp, vocês podem sim estar comunicando comigo e a gente sempre se falando a todo momento que vocês precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês até essa hora. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Fátima, obrigada a todos pela participação e até a próxima.